Fala galera top das galáxias, Pastor Anderson aqui mais uma série do nosso videocast com coisas assim muito boas para que você cresça e saiba realmente o que são as coisas. Mas antes de nós entrarmos aí nesse assunto que eu estou muito entusiasmado para trazermos as imagens aí, segura, hein? Eu gostaria de pedir que você estivesse se inscrevendo no nosso canal. É muito importante para nós isso, acionar o sininho de notificações aí todas, tá? Isso é para nós crescermos, nos ajude. Não esqueça de dar esse like abençoado, esse soquinho pentecostal aí, top. E compartilhe para o maior número possível de pessoas. Isso vai nos ajudar bastante, ok? Roda a vinheta para vir um tema de hoje. É isso aí, galera. Voltando aqui, nosso assunto que você já viu na vinheta, o tema aí, o rebelde da igreja, Elvis Presley. É isso mesmo, nós vamos falar de Elvis Presley. Vamos lá? Até nome bíblico Elvis Presley adotou para si. O seu do meio, o nome do meio era Aaron e foi modificado pelo cantor, vou colocar para vocês aí, para Aaron, que em português significa Arão. E para as religiões abraâmicas, era um profeta e irmão do personagem bíblico Moisés. O contato de Elvis com o meio religioso começou ainda na sua infância. Nascido em 1935 no Mississippi, Estados Unidos, pertencia a uma família pobre e cristã que frequentava a igreja. Os Presleys eram membros da Assembleia de Deus. Sua mãe, olha aí, Gladys, diz que, mesmo quando criança, Elvis se mexia no colo durante os cultos. Corria para a frente da igreja, assistia ao coral, cantando e, às vezes, imitando os movimentos do coro. Olha que interessante. Nessa época, Elvis então teve contato com os louvores e aprendeu noções básicas de violão com o seu pastor. Ele foi batizado 2 vezes quando criança, uma vez em Tupelo e novamente quando adolescente por um pastor pentecostal unicista em Memphis. Gostava ainda do cantor gospel Jake Hess, olha a foto dele aí, que influenciou mais tarde e de forma significativa seu estilo de cantar em baladas. Então Jake Hess influenciou muito Elvis. Outra fonte de inspiração sua foi Rosetta Tharpe, muito conhecida, cantora e guitarrista negra de música gospel. Olha como o gospel influenciou Elvis, né? Ela era muito popular na década de 1940 e, preste atenção, considerada por alguns historiadores a mulher que antes de Elvis teria inventado o rock and roll. Vamos umas coisas aqui meio interessantes do Elvis, né? Quem lembra desse penteado dele aqui, famoso, né? Ele disse um dia que se inspirou no cabelo do ator Robert Mitchum. Olha ele aí, para criar o seu famoso penteado. As pernas, lembra que as pernas dele ficavam balançando no ritmo, dançando? Segundo um dos seus amigos, o modo como mexia as pernas ao dançar foi inspirado em Big Chief, cantor do grupo gospel The Statesmen. Olha aí o grupo aí, que Elvis idolatrava na sua juventude. Os Beatles, uma outra coisa interessante sobre os Beatles e Elvis. Em 1965, a única pessoa que os Beatles queriam conhecer nos Estados Unidos era Elvis. Encontraram-se e passaram uma tarde muito agradável juntos, né? Só que 5 anos depois,
Elvis disse ao presidente Nixon que eles eram muito anti-americanos por consumirem drogas e protestarem contra a guerra do Vietnã. Sugeriu mesmo que fossem proibidos, ele sugeriu, Elvis, a Nixon, que eles fossem proibidos de entrar nos Estados Unidos. A vendagem dos discos de Elvis. Estima-se que em todo o mundo se venderam 1,8 milhões de discos. Quase 2 milhões de discos de Elvis foram vendidos, mais do que qualquer outro artista ou banda. Uma outra curiosidade, né? Eu já curti muito essa banda aqui, Stryper. Olha a foto deles aí, ó. Bem radical. Agora olha esse cantor aqui, ó, do Stryper. O líder vocalista Michael Sweet. Ele se converteu graças à pregação do próprio Jim Swaggart. E permanecem firmes em Cristo até hoje. Pastor, mas o que tem a ver o Jim Swaggart com o Elvis? Daqui a pouquinho eu vou falar. Segura aí. A música. Elvis gravou mais de 600 canções, mas nunca escreveu nenhuma delas. Olha só. Assim, descobriu que a música era o caminho que gostaria de trilhar e com o tempo se aperfeiçoou e foi coroado astro do rock. A partir daí começou a conquistar fãs, assinar contratos para gravar discos, participar de programas de TV e de rádio, fazer turnês, atuar no cinema e não parou mais. Ao longo de sua trajetória artística, Elvis, mesmo sendo o rei de um estilo de performance sexualmente provocante, também não abandonou seu apego à crença, à fé, e até usava músicas gospel para ensaiar e se soltar antes do show e do início das sessões de gravação. Então a música gospel era uma inspiração e era um treinamento para ele antes de fazer o que ele fazia. Lisa Marie Presley, filha de Elvis, aqui ó, diz que o gospel era sem dúvida seu gênero favorito. Ele parecia estar em seu momento mais apaixonado, ela diz, e em paz quando cantava o gospel. Escreveu ela no encarte do álbum que era esse álbum aqui, ó, Onde Ninguém Está Sozinho. Um álbum das gravações gospels de Elvis, lançado no início de agosto de 2018, ok? Então, trecho da música Onde Ninguém Está Sozinho, ó. E meu coração se sentiu sozinho e clamei, ó Senhor, não esconda a tua face de mim. Elvis cantava essa música aqui, ó, Onde Ninguém Está Sozinho. Mais um trecho dessa música. Segure minha mão por todo o caminho, cada hora, cada dia, venha para o grande desconhecido. Interessante, né? Em 1960, ele lançou uma outra música, um outro single, né? Sua Mão na Minha. Seu primeiro LP gospel que dedicou em memória à mãe, falecida em 1958. E o colocou no topo do ranking das músicas mais populares desse período. Trecho da música Sua Mão na Minha. Você pode me perguntar como eu sei que meu Senhor é real. Meu Senhor é real. Você pode duvidar das coisas que digo e duvidar de como me sinto. Uau! Lançou pouco depois, Você Me Viu Chorando na Igreja. Esse é um outro trabalho dele, tá? Logo depois. O tema era Você Me Viu Chorando na Igreja. Trecho da música Você Me Viu Chorando na Igreja. Você me viu chorando na igreja. As lágrimas que derramei eram de alegria. Eu sei o que significa contentamento, agora que estou feliz com o Senhor. Nossa, sensacional, né? Há uma história famosa sobre Elvis gravando o álbum gospel, que quando a gravação terminou, ele estava chorando e todos na sala se comoveram com aquele ato.
Elvis depois disse a todos que podia sentir Deus diretamente quando cantava estas músicas cristãs, música gospel. Esse hino tornou-se um dos mais bem-sucedidos comercialmente de todos os discos gospel do cantor. Mas a música favorita de Elvis seria Quão Grande És Tu. Essa você conhece, né? Foi com ela que conquistou seu primeiro Grammy em 1967 e o último em 1974, após cantá-la ao vivo. Em 1972 recebeu ainda outro Grammy por seu último LP gospel, Ele Me Tocou. De acordo com Dave Mershon, crítico da revista americana Rolling Stones e autor de vários livros de música e membro do Hall da Fama do Rock, Elvis foi, em suas palavras, indiscutivelmente o maior cantor gospel branco de seu tempo e realmente o último artista de rock a tornar o gospel um componente tão vital de sua personalidade musical quanto de suas canções seculares. Interessante, né? De acordo com Christian Day, Elvis disse certa vez: tudo o que eu quero é conhecer a verdade, conhecer e experimentar, ter um relacionamento com Deus. Elvis usava ao pescoço, olha essa foto aí, um fio aí com um símbolo hebraico, Chei, que significa viver. Ele usava também uma estrela de Davi. Olha que interessante. No entanto, ser religioso não evitou que Elvis tivesse um final trágico e precoce. Após o fim de seu casamento e de travar uma batalha contra o vício e a obesidade, que ele ficou muito gordo, o astro, que também enfrentava complicados problemas de saúde, faleceu de insuficiência cardíaca com apenas 42 anos de idade. Estou gravando esse áudio no mês que eu fiz 46. Meu Deus, ele faleceu com 42. No dia 16 de agosto de 1977, no banheiro da mansão no Tennessee, o coração de Elvis parou de bater. O cantor foi encontrado por sua noiva, na época Ginger Alden, em frente ao vaso sanitário, de barriga para baixo e calças arriadas, por volta das 14 horas. Em sua autópsia foram encontrados 15 medicamentos diferentes em seu corpo, dos quais 10 em quantidade absurda e perigosa. Quando os paramédicos chegaram, o corpo já estava ficando azul e frio. No caminho para o hospital, tentou-se, sem sucesso, uma reanimação, pois afinal de contas, era o Elvis. Ele foi declarado morto às 15 horas e 16 minutos, sem qualquer investigação na mansão. Fotos do banheiro ou considerações pelo fato de que Elvis tomava remédios como se fosse M&M's. Sabe aquelas balinhas que nós tomamos? Que às vezes comemos, e quando você come muito. Assim eram os remédios. Ele pesava quase 120 quilos e precisava de assistência constante de uma enfermeira. Em seus últimos shows, já praticamente não se movimentava mais do que o suficiente para chegar até o microfone. E quando chegava, se agarrava ao pedestal como se não tivesse forças para se manter de pé. Nos bastidores dos famosos americanos, antes de Elvis ser encontrado morto, ele teria conversado, preste atenção, algumas pessoas que defendem isso aqui, ó. Então, antes dele ter morrido, ele se encontrou com seu primo, pastor e pregador Jimmy Swaggart, um dos mais famosos preletores da palavra de Deus, a qual teria ouvido do próprio Elvis que queria voltar a gravar músicas gospel, já que ele tinha laços cristãos antes de ser famoso. Pouco sabe que em uma cidade do sul dos Estados Unidos, empobrecida,
3 jovens foram criados em igrejas pentecostais. Foram eles, confira aí, ó, Jerry Lewis, Elvis Presley e olha aí, Jimmy Lynn Swaggart. Todos os 3 loiros. Elvis era loiro, apenas tingia seus cabelos para dar maior visibilidade artística. E de idades bem próximas esses 3. Em Memphis, nos Estados Unidos, onde Elvis tinha uma casa que é a segunda mais visitada do país, atrás apenas da Casa Branca, e virou um local de peregrinação de seus adoradores. Foi fundada a primeira igreja presleiteriana. Você acredita nisso? Igreja presleiteriana. Além dela, existem outras como a Igreja Congregacional de Elvis, na Virgínia Ocidental, e a Igreja da Vida Universal, na Califórnia, e que compara Elvis a um santo moderno. Roy Faris, olha ele aí, ó, que figura. Um ministro dessa igreja até adotou o visual temático do ídolo. Para David A. Rosen, psiquiatra pela Universidade da Califórnia e que estudou a influência de Elvis na vida da sociedade, os fãs desse rei ou Messias desejam sua volta desde que ele se foi. Vamos falar de um amigo aqui, Joey Moschel, membro do grupo The Imperials. Olha aí, ó. Um grupo evangélico que viajou com Elvis. Escreveu um livro intitulado O Lado do Evangelho em Elvis, em 2007. Nessa época, ele falou com o jornalista Scott Rose, da CBN, sobre a fé cristã do cantor lendário. Moschel, que morreu em 2016, disse a Ross que ele se lembrava, de como Elvis se reunia com os outros cantores e músicos em seu quarto de hotel para cantar hinos, música gospel por horas. Isso era o que ele queria fazer. Era como se houvesse 2 partes de Elvis. Havia o Elvis superstar, que subia ao palco, mas quando ele descia do palco, era o Elvis de Tupelo, Mississippi, que foi criado na igreja e ele queria cantar música gospel, contou o músico. O grupo The Imperials viajou com Elvis de 1969 a 1972. Gravou 2 álbuns de gospel, com ele incluindo o seu disco que o levou a ganhar o Grammy, como eu disse, né? Ele Me Tocou. Na última vez que viu Elvis, Moschel decidiu dar uma bíblia ao astro do rock. Olha que interessante essa parte aqui, ó. Eu disse, Elvis, tenho algo para dar a você. Eu sei que você está lutando contra as dificuldades, mas todas as respostas que você precisa estão neste livro. E deu a Bíblia. Então tudo que você precisa fazer, ler isto que estou te dando, é só ler, contou o músico, se lembrando daquele momento marcante. Ross perguntou a Moschel se ele acreditava que Elvis tinha um relacionamento com Jesus Cristo e foi salvo. Ele disse, eu acredito que sim, disse Moschel sem titubear, né? Ele acredita que sim. Ele teve problemas. Quero dizer, é muito difícil imaginar que um cara como Elvis Presley poderia viver sem problemas. Mas eu estive ao lado dele e realmente sinto que ele era um cristão e senti que ele estava tentando manter isso. Por mais difícil que fosse, ele estava se agarrando à sua fé o máximo que podia e espero vê-lo um dia no céu, disse Moschel a Ross. Segundo estudiosos, a Bíblia do cantor fornece uma visão mais profunda sobre sua fé cristã. E graças ao Museu da Bíblia em Washington, depois do mundo todo terão a oportunidade de ver exatamente isso. Todos vão poder ver esses relatos na Bíblia, né, de Elvis ali no Museu da Bíblia em Washington. A Bíblia que está sendo exposta pelo museu em Washington não foi aquela dada por Moschel, mas sim
uma que Elvis ganhou de sua família. Ela foi dada a Elvis por seus tios em seu primeiro Natal em sua casa em Memphis, em 1957. Conrad disse que os versículos sublinhados e notas pessoais escritas à mão, olha aí, refletem temas de confiança em Deus. Esse trecho definitivamente se inclinam para eu confiarei em Deus. Ele demarcou isso. Eu posso confiar em Deus. Deus está no controle, revelou Norm. Se ele não era um homem de fé, então ele era um homem que procurava um relacionamento com Deus. Creio que ambos. Eu acredito que ele era um homem de fé. Realmente acredito nisso, explicou Conrad. Um exemplo dessas notas pessoais está logo abaixo no Salmos 11, verso 1, onde Elvis escreveu: no Senhor coloco a minha confiança e Ele me guiará. Já o Salmos 43, verso 3 está sublinhado e traz com uma nota na parte superior da página dizendo: Senhor, me mande luz para me guiar. E ainda no final da página 670, em referência ao Salmo 137, versos 5 e 9, estão as palavras: confie só no Senhor, não no homem. Ele é um excelente exemplo da influência incomparável que a Bíblia tem sobre as pessoas. Sua vida pode ter dado algumas voltas e voltas ao longo do caminho, mas é claro, como evidenciado por suas próprias notas manuscritas, que a Bíblia teve um impacto profundo sobre ele, disse Buckley. É evidente que Elvis olhou para a Bíblia para se inspirar em sua música. Logo abaixo dos Salmos 81, Elvis também escreveu: cante louvores ao Senhor. Em referência ao Salmo 149, verso 3 ao 6, outra nota também diz: as mais altas graças da música fluem dos sentimentos da alma do coração. Várias outras frases e palavras também foram anotadas no Salmo 149 com dizeres como cante para a glória de Deus, escrito com a caligrafia de Elvis no final do livro dos Salmos. Então este pobre homem, pequeno, grande, conhecido, teve uma experiência no início da sua vida com o Evangelho, no meio da sua fama e após também, com um coração dolorido. Espero que você tenha gostado. Nós somos amigos do Avivamento e aqui é mais um esclarecimento: a vida de Elvis. Deus seja louvado.